Antes de mais nada, eu queria já falar que hoje é o dia do educador físico. Ontem foi do nutricionista, e são profissionais que a gente respeita muito, e sem eles, com certeza, a gente não consegue fazer nada em termos de performance, em termos de melhora e qualidade de vida. Tá bom? Uma boa noite para vocês. Vamos lá, então. Nos últimos dias, nós temos colocado nas nossas redes bastante assunto a respeito de hormônios, hormonioterapia, e principalmente a respeito de uso desses hormônios para performance. E temos recebido uma quantidade expressiva de perguntas a respeito do que se faz hoje, de que forma a gente pode utilizar hormônios para ganho de massa muscular e para força. Uma das perguntas que mais chamou a atenção e que justificou o início desse pensamento de fazer essa live foi exatamente a pergunta sobre o uso do chip da beleza. Então, o chip da beleza, ele nada mais é do que um implante hormonal, ele não tem nada a ver com um chip, e ele simplesmente não atua sozinho, tá? Ele não tem a mínima possibilidade de atuar isoladamente para ganho de massa muscular ou qualquer coisa desse tipo. Então a gente vai conversar a respeito disso hoje nessa live, vai falar sobre alguns outros tipos de hormônio e falar do que realmente hoje existe de segurança e de melhora em termos de atividade física para quem é atleta ou para quem também simplesmente quer emagrecer ou quer ganhar um pouco de massa muscular. Então, assim, vamos lá. Primeira parte. O que são hormônios dentro da performance? São todas aquelas substâncias que, de uma forma ou de outra, vão atuar em cima de algum tipo de tecido, tá? Então, o hormônio, ele não é só testosterona, ele não é só aquilo que a gente ouve na academia, que qualquer pessoa pode usar e não vai ter problema nenhum. Ele realmente traz uma série de problemas se não for administrado no tempo certo e na hora certa. Então vamos lá, os hormônios estão aí desde 1935, a testosterona ela vem sendo estudada desde então, e uma série de estudos já foram realizados com muitos pacientes, e o nosso grande problema dentro desses estudos é saber se o uso isolado é realizado nesses pacientes, porque geralmente são pacientes que vêm de academias, pacientes que vêm que têm usado o hormônio porque uma ou outra pessoa indicou, e às vezes a gente nem sabe se é só hormônio que está sendo utilizado. O que nós temos hoje? Tá? A gente sabe hoje que o uso inadequado de testosterona realmente causa lesão cardiovascular, pode trazer vários tipos de alteração urológica, como a azoospermia, que é a dificuldade ou a perda de produção de espermatozoides com dificuldade para gestação. Pode causar alterações do perfil lipídico, com aumento de colesterol, de triglicerídeos, alterações de HDL, LDL. Pode trazer uma infinidade de problemas. Então, sim, é em cima desses problemas que a gente vai conversar e vai saber o que realmente vale a pena ou não para cada tipo de paciente. Quando a gente fala do chip da beleza, na verdade nós estamos falando de um hormônio em específico, se chama gestrinona. A gestrinona não é uma testosterona, ela não tem nada a ver com isso, só que ela tem a ver com a produção secundária de testosterona. A gestrinona é uma progestina, é um hormônio que vai aumentar a capacidade do corpo em produzir progesterona nas mulheres. E a progesterona, por sua vez, ela diminui a capacidade do corpo de produzir SHBG. SHBG é uma proteína, é uma enzima que nós temos, que segura a quantidade de testosterona que o nosso corpo vai liberando durante o dia. Então, se eu perco esse freio que o SHBG causa na testosterona,
obviamente eu vou ter um aumento da testosterona sérica. Se eu tenho um aumento da testosterona sérica, eu vou ter um hormônio masculinizante que está sendo liberado em maior quantidade na mulher. Bom, e aí nós temos a seguinte questão. A gestrinona, ela não foi feita para isso. Ela é uma medicação, ela é um hormônio, uma progestina, que ela foi feita para quê? Para tratamento de endometriose, ela foi feita inclusive para contracepção, e foi feito para alguns outros sintomas que a mulher tem, como cólica, sangramentos. Só que o efeito secundário dela que se tornou o grande boom na história. Quem criou a história do chip da beleza, na verdade, foi a Hebe Camargo, há 20 anos atrás, quando ela foi usar, e realmente a mulher ela se sente muito bem. Só que o problema é que nem todo hormônio que te faz sentir muito bem é o hormônio indicado para ti, naquele caso. Por quê? Porque a gestrinona, como aumenta os níveis de testosterona, ela também vai ter para-efeitos. Então, se tu não faz atividade física regular, se não estiver controlando muito bem a dieta, se tu não tiver uma indicação precisa, não como para-efeito, mas como efeito da gestrinona, tu não vai ter boa evolução. É muito interessante, às vezes, a gente olha dentro do consultório e percebe que algumas mulheres, elas querem uma coisa rápida. Se eu não tenho nutrição, se eu não tenho atividade física, se eu não tenho sono, não adianta querer meter qualquer tipo de hormônio, qualquer tipo de terapia para dentro do corpo de um paciente, porque eu só vou ter dano, eu só vou ter para-efeito. Então a gestrinona entra nisso. Eu pego muitos pacientes que fazem uso de gestrinona, que usam um implante hormonal de gestrinona, e que acabam tendo para-efeitos exatamente contrário que se queria. Exatamente contrário que se queria. Ela começa a ter muito edema, começa a aumentar demais o peso, não altera absolutamente nada a questão de sangramento ou diminuição de sangramento menstrual, porque, primeiro, foi indicado de uma maneira talvez equivocada pelo médico que tá tentando usar, e segundo, eu sigo uma escola que eu jamais uso o implante como primeira via, e vou explicar por quê. Comanduri, tem como colocar uma imagem para nós do implante? Para quem está seguindo no YouTube, vocês vão conseguir ver uma imagem de um implante hormonal. O implante hormonal, na verdade, ele é o quê? Ele é um grão de arroz, um pouco maior que um grão de arroz. Essa pastilha, esse grão de arroz, ele faz o quê? Ele vai liberando gradualmente, dia a dia, um pouco de hormônio. Ele substitui, de uma certa forma, o comprimido tomado diariamente. Ou seja, eu não preciso tomar a cada 2, 3 vezes por dia um comprimido para ter a mesma dosagem de hormônio que eu estou colocando. Então, o implante hormonal, ele me dá uma tranquilidade posológica. Ok, ele me dá uma tranquilidade posológica. Mas ele também me causa um problema. No momento que eu usei o implante hormonal, esse implante vai ficar ali por 6 meses, se for um implante absorvível, ou por 12 meses, se for um implante não absorvível, e depois ele tem que ser retirado, inclusive. Quando eu coloco o implante hormonal, esse implante, se ele tiver qualquer tipo de para-efeito que eu não goste ou que o paciente não se sinta confortável com o uso, e foi colocado esse implante, a possibilidade desse paciente ter que conviver com esse para-efeito por mais 6 meses ou por mais 1 ano é enorme. Então, o que se faz? Sempre se testa antes este mesmo hormônio por uma outra via, não por uma via por implante hormonal. Então, o hormônio ele pode causar muita lesão, ele pode causar alterações cardiovasculares, ele pode causar alterações ginecológicas, urológicas, e isso deve ser absolutamente visto e revisto e pensado e discutido com o paciente. A gestrinona, na forma com que estão falando, não é o hormônio que se imagina para mudar a vida de uma hora para outra. Muito pelo contrário. Para mudar a vida de uma hora para outra, tem que pegar um bom nutricionista, pegar um bom educador físico, fazer o básico, começar a fazer as atividades físicas, tentar diminuir a ansiedade, melhorar teus níveis de dopamina, para que tu tenha mais tranquilidade, para que tu consiga fazer a tua vida funcionar um pouco melhor, e depois sim pensar no implante. Mas bem, vamos pensar então que eu fiz o teste terapêutico, ou seja, eu usei a gestrinona por uma outra via, ou a testosterona por outra via, ou uma oxandrolona por outra via.
Eu posso, então, usar esse tipo de medicamento via implante se o paciente se sentiu bem? Se for de escolha do paciente, sim. Ou seja, eu posso usar o implante por uma via subcutânea, mais outra imagem ali, comandou. Então, eu posso usar o implante por uma via subcutânea, que é um procedimento que eu faço uma anestesia local, em que eu coloco esse implante no paciente, geralmente na região do flanco, nas costas, e essa região do flanco vai ficar com esse implante ali durante 6 meses, até que ele seja plenamente absorvido. Tem pacientes que fazem rejeição ao implante, tem pacientes que fazem infecção ao uso do implante, e uma das piores causas de problema com o implante, na verdade, é a extrusão do implante. Quando a gente coloca o implante, o teu corpo não aceita e ele vai colocar o implante para fora. Nesses casos, a remoção do implante é necessária. Tá? Então, é outro problema que surge quando eu escolho usar um implante. Então, para colocar o implante, eu primeiro tenho que testar a medicação por via oral, ou por via injetável, ou por via sublingual, ou por gel. Eu tenho que testá-la de alguma forma. Testado, chegou à conclusão que realmente eu preciso trocar a via de administração, eu prefiro trocar a via de administração, sim, o implante só pode ser usado. Para vocês compararem uma coisa com a outra, o implante é usado desde 1940, tá? Então tem uma série de trabalhos a respeito disso. Existem medicações que a gente está usando, e esse é uma coisa muito interessante. A gente fala muito de hormônio, muito de terapias hormonais, e se esquece de algumas coisas que estão sendo usadas hoje de uma maneira até de forma deliberadamente, sem nenhum tipo de responsabilidade. Então nós temos hoje pacientes comprando semaglutida em farmácia, Ozempic, Saxenda, Victoza, de uma maneira absolutamente sem nenhum tipo de acompanhamento. E são medicações que surgiram em 2018. A FDA aprovou semaglutida em 2018, ou seja, faz muito pouco tempo que essas medicações estão no mercado e a gente ainda não sabe os efeitos dela. A testosterona e outros hormônios a gente sabe, e mesmo assim é bom, e aliás, tem que ser feita uma avaliação médica, nutricional, do educador físico, e não pode ser utilizado de uma maneira indiscriminada. Temos outra imagem aí, comandou-lhe. Então, assim, a outra imagem que a gente tem é uma imagem que é do braço e do flanco. Então, são as localizações para colocação de implante. Quando a gente tem um implante subcutâneo colocado na região do braço, geralmente é um implante que ele é um implante não absorvível. Um implante não absorvível é um implante que ele tem uma capinha ao redor dele, que vai sendo que vai proteger, na verdade, o implante para que ele não seja absorvido de uma maneira muito rápida. Só que essa capinha ela tem que ser retirada depois de 1 ano, em média. No caso do implante absorvível, que é aquele implante que a gente mostra, que fica mais ou menos na região das costas, ali um pouquinho acima do ilíaco, ele é um implante que ele pode ficar e ele vai ser absorvido totalmente e não tem problema nenhum. E que tipos de implantes são utilizados? Eu posso usar um implante de testosterona, eu posso usar um implante de oxandrolona, hoje já existe implante de metformina, existem implantes da gestrinona, tá? Existem vários tipos de implante, inclusive da tadalafila, que é uma medicação que a gente usa para melhora de vascularização periférica e para melhora de ereção, principalmente em pacientes que usam hormônio durante muito tempo. Então, eu posso mesclar implantes. Eu não preciso usar somente gestrinona, eu posso usar implantes de gestrinona com testosterona, com oxandrolona. E falando nessas quantidades todas de hormônio, a gente também tem que pensar o seguinte: cada pessoa possui um tipo de indicação para determinado hormônio, e cada pessoa possui dentro dessa indicação alguns para-efeitos para determinados hormônios. Os efeitos mais simples, eles estão em queda de cabelo, espinha, engrossamento de voz, principalmente em mulher, mas podem ser efeitos bem dramáticos, principalmente relacionados à parte cardiovascular.
Porque um dos problemas da testosterona é que ela aumenta a viscosidade do sangue. Então, o hematócrito, que é a quantidade de células vermelhas que eu vou ter dentro do meu sangue, ele fica muito mais elevado em pacientes que usam testosterona, principalmente testosterona por muito tempo. Esse é um dos problemas, porque tendo o hematócrito aumentado, o sangue fica mais viscoso e eu começo a ter lesão de vasos arteriais e venosos por alteração de endotélio. E aí eu corro risco de fazer infarto, eu corro risco de fazer AVC, eu corro risco de fazer vários tipos de lesões que não se encontram em pacientes que simplesmente cuidam da sua alimentação ou que não usam hormônio. Outra imagem, comando olhei. Beleza. Então, essa imagem que a gente está mostrando agora, que vai estar no YouTube, para vocês, quem está no Insta não consegue ver, mas no YouTube consegue, é exatamente como é feita a entrada da testosterona dentro de uma célula. Então, a testosterona, na verdade, ela funciona mais ou menos assim. Ela é produzida dentro do nosso corpo e ela tem uma durabilidade de cerca de 2 horas, tá bom? Essa durabilidade da testosterona faz com que eu tenha que ter algum tipo de molécula dentro do meu corpo, que é a SHBG, que a gente conversou antes, para estabilizar essa molécula, para ela ser absorvida aos pouquinhos. Bom, quando ela chega na célula, essa testosterona ela vai se grudar a um receptor, e ela tem um receptor bem específico, sabe? Ela é como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça que vai se grudar a ele e vai até o centro da célula. No centro da célula, o núcleo da célula, ela vai fazer uma alteração do DNA através de uma alteração do RNA mensageiro. Ela diz, eu preciso, porque tem uma testosterona aqui me dizendo, eu preciso aumentar o tamanho da minha célula e eu vou ter que multiplicar minhas células. Por quê? Porque existe uma necessidade aqui dentro do meu corpo de produzir mais músculo. E é através dessa formação de mais músculos que a gente vai ganhando um volume muscular e vai ganhando resistência muscular. Só que isso só ocorre quando? Quando eu tenho exercício. Então, eu preciso ter exercício, eu preciso fazer atividade física. Para quê? Para eu poder ter necessidade do uso de testosterona. Se eu usar a testosterona simplesmente por usar, ela não vai fazer absolutamente nada na tua célula. Pelo contrário, ela corre o risco de ter um par-efeito chamado aromatização, que é quando uma enzima chamada aromatase vai transformar a testosterona em estradiol. E aí eu vou ter depósito de gordura. Então é muito comum. Paciente que tem nível aumentado de testosterona, que não faz atividade física, começa a ter ginecomastia, começa a criar um pouco de peito, começa a ter depósito de gordura, principalmente ao redor da cintura, e isso está relacionado à aromatização. Eu começo a não aproveitar a minha testosterona. E de onde vem a testosterona? A testosterona vem do colesterol. Então, a base da testosterona é a molécula do colesterol, que na verdade é um álcool, que vai se transformando em testosterona, e a testosterona vai sendo absorvida através de um mecanismo ou outro por esses receptores celulares que vão causar o aumento da massa muscular. Então, quando eu faço uma atividade física, eu além de estimular esse efeito da testosterona, por uma questão óbvia, eu também diminuo o meu colesterol. Então, em pessoas que têm colesterol alto e que a gente pede simplesmente faça atividade física e controle a alimentação, já é o suficiente, não preciso começar com um hormônio para esse paciente. E principalmente se esse paciente for jovem. Uma das coisas do nosso questionário dentro do consultório é, quer ter filho? Por quê? Porque se o paciente quiser ter filho e for muito jovem, ele não tem indicação de uso de testosterona exógena. Ou seja, ele não tem indicação de um esteroide anabolizante, seja ele através de injeção, seja ele através de uso sublingual ou via oral. Qualquer tipo de hormônio externo que eu der para um paciente que seja muito jovem, eu vou ter um tipo de par-efeito. Então tem que ter muito cuidado, principalmente em paciente abaixo dos 30, 40 anos que ainda quer ter filho. Em mulheres, bom, as mulheres, em hipótese alguma, podem usar os níveis de testosterona que homens usam. Por quê? Porque o homem produz 10 vezes mais testosterona do que a mulher.
Então, para vocês terem uma ideia, quando nós passamos um gel de testosterona, um ginecologista passa um gel de testosterona, o ideal é que sempre se passe essa receita em miligramas por ml e não em porcentagem, porque existe muita dúvida sobre miligramas por ml e porcentagem. Geralmente, em mulheres, nós não excedemos muito mais do que 5, 7, 8 miligramas por ml dia para uso de testosterona tópica. Por quê? Porque vai ser absorvido desses 5 a 10 miligramas por ml dia, 10%. A mulher produz algo como 0,3, 0,4, 0,5 miligramas por dia de testosterona. Então, mesmo eu dando 5 miligramas, eu já vou estar dando mais até do que a quantidade fisiológica que ela precisa. Quais são os efeitos? Se eu passar desse limite? Aumento de pelo, engrossamento de voz, surgimento de espinhas, aumento da calvície. Existe uma androgenização da mulher. E eu não quero isso. A não ser que a mulher seja uma atleta de ponta e que faça um tratamento absolutamente sem acompanhamento médico, esse efeito não deve existir. Por quê? Porque quando a gente faz algum tipo de reposição hormonal, prevendo melhora de gordura, distribuição de gordura e aumento de massa muscular, a gente tem que prever que quanto maior a dose for dada, maior o número de par-efeito. E mais que isso, quanto mais tempo a mulher usar esse tipo de medicamento, maior vai ser o par-efeito. Então eu tenho que ter a noção de que mudança de hábito, aumento de carga em atividades físicas, melhora da alimentação, são as coisas principais para que essa mulher tenha qualquer tipo de ganho dentro desse tipo de... Para mulher em especial, o implante é uma boa, tá? É bem legal, é bem bacana, pode ser utilizado para as queixas que ela tem. Se for puramente para ganho de massa muscular, meio complicado, porque realmente assim não existe uma indicação técnica absoluta para ganho.
whey, né? Então a gente tem uma grande confusão sobre o whey. Voltou o YouTube? Oba, beleza. Então, assim, existe uma grande confusão sobre o whey. Porque o whey, ele é um suplemento. E eu me lembro que quando eu era mais gurizão, assim, anos atrás, a gente chegava a comprar whey escondido do pai e da mãe, porque se achava que o whey era algum tipo de hormônio, alguma coisa que realmente não poderia entrar dentro da tua casa. E muito pelo contrário, o whey, ele é algo absolutamente natural, extremamente estudado, extremamente utilizado. Os nutricionistas têm muita capacidade para distribuir isso na alimentação durante o dia, e ele serve não só como uma suplementação, mas também como uma substituição, principalmente naqueles pacientes que precisam usar algum tipo de suplemento, porque não tem disponibilidade durante o dia. Então, são estratégias que a gente usa, porque a gente não consegue, num paciente de performance, usar, por exemplo, hormônio o tempo inteiro. Ou uma mulher que queira fazer procedimento estético todos os dias, o tempo todo. Tem algo que tu tem que fazer que seja natural, tem algo que tem que fazer que seja realmente de hábito. Tu não pode só depender de coisas externas, tu tem que depender muito mais de ti do que qualquer outra coisa. Então, a nutrição, ela tem que ser muito bem feita, e a nutrição, ela potencializa em muito o efeito de qualquer tipo de terapia hormonal. Pacientes que cuidam da alimentação, pacientes que cuidam da ingesta líquida, é incrível a diferença do que aquele paciente que não está cuidando. Então, é muito comum, assim, final de semana, o pessoal vai, toma uma cervejinha, come uma pizza, daí no domingo já come um churrasco, aí depois já come uma sobremesa, e depois já toma mais uma outra cervejinha no final do dia, e aí reclama, nossa, eu estou muito retido. Claro, se tu usa uma medicação, um tipo de hormônio que já tem a capacidade de aumentar a tua retenção líquida, tu vai ter muito mais capacidade de reter se tu não cuida da tua alimentação. Então é importantíssimo fazer qualquer tipo de uso de hormonioterapia, qualquer tipo de reposição hormonal que se cuide muito da questão alimentação, tá? Então, o whey pode ser usado? Pode ser usado. Quer usar a creatina? Deve usar a creatina. Só que tem que cuidar do resto, tá? Então, tem pacientes que a gente tem que chegam e dizem, olha, como 10 ovos de manhã e faço um shake de whey junto com leite, 3 bananas e 2 maçãs e mamão. Gente, é um troço descabido. Então não tem por que fazer isso. O paciente que quer, ou a pessoa que quer ter performance, ter ganho de massa muscular, tem que pensar em investir em nutrição, um bom acompanhamento nutricional, tem que pensar em investir num bom educador físico e depois disso tá bem da parte nutricional, tá bem da parte de educação física, que tu realmente tem alguém que está te preparando bem, que saiba treinar, bom, o que eu posso fazer a mais? E aí tem pacientes que chegam outras vezes já usando GH, tem pacientes que chegam usando insulina, tem pacientes que chegam usando Ozempic, Saxenda, várias coisas de forma empírica. O GH é, com certeza, uma das maiores dores de cabeça que a gente tem dentro do consultório, porque muita gente chega usando GH em doses baixas para longevidade. Em termos de performance, falando especificamente em performance, realmente, assim, para fisiculturista, na época que eles estão em pré-contest, que seria aquela fase em que eles estão terminando a preparação deles para a apresentação de um campeonato de fisiculturismo, sim, o GH faz diferença, porque ele realmente faz com que tu não perca muito da massa muscular quando eles estão tentando diminuir a capa de gordura, para tentar uma definição maior. Agora, para paciente normal, sinceramente, é um desperdício, é muito dinheiro colocado fora. Vale mais a pena conversar com o teu nutricionista e ver as possibilidades nutricionais e o leque que ele tem para te ajudar para conseguir o que tu quer, do que ficar usando uma medicação tão cara e com os efeitos e parefeitos que tu pode ter. Nunca se esqueçam que quando a gente está trabalhando com medicações ou recursos ergogênicos, que seriam qualquer tipo de recurso, principalmente na área de hormônio ou na área de suplemento, eu tenho que ter uma avaliação, porque o recurso ergogênico, ele te cobra um preço.
Sempre te cobra um preço. Então, ele vai ter alguma alteração hepática, ele pode ter alguma alteração pancreática, ele pode ter alguma alteração no estômago, ele pode ter alteração em várias coisas. Tem que estar sempre de olho. Então, pega um nutricionista, pega um educador físico, consulta com o médico, faz uma avaliação cardiovascular, faz uma avaliação urológica, faz uma ecografia de abdômen, solicita uma série de exames para ver o que realmente está acontecendo, para ver se não vai ter nenhum tipo de problema. Deixa eu ver o que mais que eles me pediram nas outras questões. Eu acabei fechando meu computador, né? Porque a gente estava sem... A dúvida foi se a internet estava caindo aqui. Mas eu acho que não. Acho que foi algum crepe outro. Que eu não sei o que é, né? Como ele... Bug. Um bugzinho. Pessoal, dentro dessas coisas que a gente tinha falado também, outra coisa que interessa bastante, que a gente pega bastante no consultório, é de que forma eu vou conseguir manter o meu resultado depois do uso de um hormônio. Dificilmente quem usa hormônio consegue ter um resultado sempre nivelado para manter esse hormônio. Eu não posso usar o hormônio o tempo inteiro, tá? Principalmente se eu estiver falando como performance. E aí existe toda a tendência das pessoas fazerem ciclos hormonais. O ciclo hormonal é uma coisa bastante discutida, tá? E algo bastante perigoso. O que a gente fala hoje? Se tenta, de uma forma ou outra, aumentar a tua produção endógena de testosterona através do uso de hormônio, testosterona, oxandrolona, nandrolona, por algum tipo de fórmula, para que tu consiga, por tua conta própria, melhorar a tua capacidade de fazer esse hormônio. O grande problema é que, na maioria das vezes, pelo uso indiscriminado, pela quantidade de hormônio que a gente usa e pelo tempo que se usa, eu tenho, ao invés de ter estímulo para esse hormônio funcionar, eu acabo tendo uma parada do teu hormônio. Então, eu acabo tendo os famosos ciclos e terapias pós-ciclos. Ciclo e terapia pós-ciclo. Ciclo e terapia pós-ciclo. Isso não acontece em mulher, tá? Mulher não faz terapia pós-ciclo, porque a mulher não tem uma produção testicular de testosterona. Já o homem, sim, o homem faz, a produção dele é 95% através do testículo. Então, quando a gente está falando, principalmente em ciclos para homem, tem que se tomar o máximo de cuidado. Tanto que no consultório a gente não faz ciclo, a gente faz, na verdade, uma terapia de reposição e vai observando qual é o degrau que a gente vai conseguindo alcançar e o quanto a gente está conseguindo melhorar em termos de hormônio que esse paciente mesmo produz. Um dos maiores problemas que a gente tem, principalmente na terapia pós-ciclo, para quem não está habituado com isso, é que com a parada da produção de testosterona, que ocorre após a parada do ciclo do uso do hormônio, eu tenho uma diminuição total do efeito da testosterona endógena. O corpo para de produzir. E aí eu vou ter depressão, eu vou ter perda da musculatura que eu conseguia antes, eu vou ter a volta da gordura, ou seja, qualquer coisa que eu faça depois do ciclo, não vai ter o mesmo efeito. E aí se gera um grande problema, porque a maioria das pessoas querem continuar fazendo hormônio. E isso não é uma coisa boa. Por quê? Porque eu estou inibindo o meu eixo, eu estou inibindo a minha capacidade de produção hormonal. Quando eu inibo a minha capacidade de produção hormonal, eu começo a ter efeitos indesejados. Eu começo a ter atrofia de testículo, eu começo a ter uma produção menor de espermatozoides, eu começo a ter alterações relacionadas ao uso desse hormônio que não é meu, que não fui eu que produzi. E se eu estou produzindo um hormônio meu e eu simplesmente paro de produzir esse hormônio, o corpo entende que então não preciso produzir mais, eu não vou mais precisar disso. E aí o homem começa a ter azoospermia, começa a ter dificuldade para a gestação, a mulher começa a ter algumas alterações relacionadas a essa parada de produção hormonal. Então tem que ter muito cuidado, tá? Principalmente com ciclos. Ciclos são bem complicados. É um termo que a gente usa bastante dentro do fisiculturismo, é um termo que se usa bastante dentro de academia, mas tem que se tomar cuidado. Tem que fazer exame, tem que ver para que tu está querendo, tem que ver para que realmente tu espera, o que tu espera desse ciclo. Existe a possibilidade de uso de implante e ciclo? Sim, existe a possibilidade de uso de implante e ciclo. Quando eu uso um implante hormonal, eu tenho uma estimativa de quantidade de hormônio que eu vou liberar durante o dia
e durante algum determinado tempo. E algumas pessoas acham que esse hormônio não é o suficiente. Ou seja, eu não melhorei da minha libido, não melhorei da minha melhora da menstruação, porque eu estou tendo muito volume de menstruação, eu vou ter muito volume de sangramento. Enfim, eu tenho uma infinidade de para-efeitos que podem acontecer e que eu não consegui melhorar com o uso do implante. Eu posso usar, além do implante, outras vias de administração. Uma delas é via oral, outra delas é subcutâneo, outra delas é injetável intramuscular. Isso depende do que tu vai precisar e do que tu vai querer fazer para atingir o resultado que tu quer. Então, o ciclo ele pode ser feito desde que se tenha toda a consciência dos problemas que tu vai ter, sabe? Não é nada vem de graça, absolutamente nada vem de graça. As únicas coisas que a gente vai conseguir que são realmente benéficas e que vêm de certa forma de graça, que vão ser que ninguém vai te cobrar nada, é realmente uma boa alimentação, uma boa noite de sono e ter a perseverança de treinar todo dia. E aí outro problema, né? O engajamento. A gente pega pessoas, às vezes, que acham que o hormônio vão te dar tudo, acham que o nutricionista vai fazer milagre, só que, na verdade, quem tem que fazer a coisa é o paciente. Ele tem que ter engajamento, ele tem que ir todo dia na academia, ele que vai ter que cuidar da alimentação, ele que vai ter que pesar a comida, ele que vai ter que cuidar no final de semana para não comer muito ou não beber muito. E é muito complicado, porque às vezes a gente tem um feedback, uma resposta que não é a desejada do paciente, e nem todos os pacientes são sinceros ao ponto de dizer, cara, eu errei, eu não estou fazendo isso, eu não estou seguindo as tuas orientações, eu não estou conseguindo fazer aquilo que tu tinha me pedido para fazer, porque a gente consegue, até determinado ponto, solicitar, a gente pede para o paciente melhorar de uma forma ou de outra, mas em outras vezes não tem muito o que fazer, a gente não consegue dar a volta não. Então, engajamento, melhora da comida, melhora do sono, melhora da suplementação, e depois a gente pode começar a falar em hormônio, tá? E aí os hormônios têm um leque, como a gente comentou até agora, que são infinitos. É só ver o que realmente tem necessidade e se tem necessidade, porque também não se dá hormônio para qualquer pessoa simplesmente porque quer ficar forte. Isso não existe, tá, gente? E corram quando vocês ouvirem alguma coisa assim, e corram mais ainda se alguém oferecer um implante hormonal como primeira opção para vocês. Não existe isso. Implante hormonal não pode ser colocado como primeira opção, tá bom? Comandou-lhe alguma coisa mais aí? Tranquilo, gente. Bom, o que eu tinha para falar para vocês era mais ou menos isso hoje. Essa é uma primeira live só para algumas dúvidas e para a gente também ver mais ou menos o funcionamento de como a gente vai começar a conversar com vocês. A gente pretende fazer uma coisa bem mais objetiva, a gente está fazendo um projeto bem bacana, a gente está criando uma plataforma que vai ser bem consistente, não só para a área médica, mas também para nutricionistas, para educadores físicos. Estamos nos abastecendo, estamos pegando profissionais de excelência absoluta nas áreas em que eles trabalham, não só médicos, mas também educadores físicos, nutricionistas, várias pessoas que vocês possivelmente conhecem, porque eles têm renome nacional e internacional, para fazer uma plataforma que realmente vai ser bem legal, algo bem novo e que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e vai ser bastante esclarecedor. Tá bom? Agradecer vocês, pedir para vocês seguirem a gente no canal, a gente está começando, a gente está iniciando esse projeto, nos sigam no Insta, a gente está produzindo bastante conteúdo, estamos conversando com bastante pessoas que trabalham nessa área e espero ver vocês em breve, tá bom? Um abraço para vocês todos.